Olá, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo à nossa segunda aula da nossa formação teológica Imagine. Eu quero lembrar você que você precisa da Bíblia, você precisa do seu caderno, da caneta para anotar, e que você, se você tem a oportunidade de ter um lugar apropriado para estudar, que você esteja concentrando, mas se você está aproveitando para ouvir no seu carro e depois você vai estudar, é isso. Ouça, caminhe conosco, porque eu creio que você vai crescer muito. Quero incentivar você a fazer a formação, buscar a certificação, porque você vai ter mentorias, você vai ter um tempo a mais comigo, que nós vamos estar online, ao vivo, juntos, você vai ser avaliado, ou seja, você vai ter ainda mais conteúdos do que esse que você está recebendo aqui. Ontem nós fizemos uma introdução falando sobre teologia, e eu quero continuar falando sobre isso. Hoje eu quero conversar com você sobre por que estudar teologia. Eu quero apresentar para você razões práticas e espirituais por que você deve estudar teologia. Pastor, por que o senhor foi estudar teologia? Porque o senhor já tinha um chamado pastoral? Não foi só por isso. Eu fui buscar estudar teologia para o meu crescimento espiritual. Eu queria compreender mais as Escrituras, eu queria entender. Então, teologia tem a ver com crescimento espiritual. Conhecer a Deus é essencial para amadurecer espiritualmente. Há uma expressão na teologia paulina que é de experimentar o desenvolvimento. Ou seja, o desejo de Deus é que você desenvolva, você cresça. Vou pegar um exemplo para você. Primeira carta de João. João escreve a sua primeira carta, ali da cidade de Éfeso, e ele vai falar três realidades. Ele fala assim, filhinhos. Então a primeira expressão que ele usa é filhinhos. Eu vos escrevi porque os seus pecados são perdoados. Depois ele usa uma segunda expressão, jovens. Não é mais filhinho. Deixou de ser filhinho, cresceu, é jovem. Ele diz, jovem, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Mas chega um momento que ele escreve, ele diz assim, pais. Não é mais filhinho, não é mais jovem, são pais. Ele diz, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Senhor desde o princípio. Então, olha interessante, os filhinhos estão lutando contra o pecado. Os jovens estão lutando contra o diabo. Os pais, eles já venceram o pecado, já venceram as obras de Satanás, agora eles conhecem a Deus, ou seja, houve um amadurecimento. O grande problema é que pessoas vêm a Cristo e permanecem como filhinhos. Por quê? Porque não estudaram teologia, não cresceram espiritualmente. Oséias capítulo 6, verso 3, eu citei esse texto ontem, você vai perceber que de forma intencional eu vou repetir vários textos. Eu aconselho, se você gosta, eu particularmente gosto, marque esse texto na sua Bíblia. Oséias 6,3, ele diz, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, conhecer Deus é essencial para o amadurecimento. Não é o tempo de fé, não é o tempo de igreja, é o quanto eu conheço de Deus. Então, o chamado de Deus é um chamado para o relacionamento. Um relacionamento que vai crescendo. Um relacionamento que vai crescendo. E todo estudante de teologia tem esse desejo de relacionar, de conhecer Deus. E quando eu falo de conhecer Deus, não é um ato apenas intelectual. Não. Quando eu conheço Deus, eu sou transformado por esse conhecimento de Deus. A minha vida muda. Muda o meu caráter, muda a minha vida, muda os meus relacionamentos. É muito impactante. Deixa eu pegar um exemplo para você. Quando eu estudo sobre a santidade de Deus, isso me leva a uma postura de adoração e de arrependimento. Vamos pegar o exemplo de Isaías, o profeta Isaías. Ele profetiza no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Ele já é um profeta. Mas no capítulo 6, ele tem uma revelação específica. Lembra da aula de ontem? Que revelação foi essa? Isaías 6, verso 1 ao 5.
no ano da morte do rei Uzias. Quem era Uzias? Primo de Isaías. Eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. As suas abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, essa revelação específica de Isaías, de Deus, fez Isaías olhar para ele e reconhecer a sua condição. E o que há aqui? Arrependimento. Então, quando eu conheço Deus, eu vou viver uma grande transformação. Eu vou viver uma grande transformação. Ou seja, eu vou crescer no entendimento das Escrituras e isso faz com que eu me fortaleça na minha fé. Isso vai fazer com que o meu caráter cristão seja fortalecido. Se você perceber um cristão que não tem o caráter de um cristão, o que está faltando para ele? Conhecimento das Escrituras. Há uma pessoa que a fé dela é pequenininha, não é uma fé ativa. O que está faltando? Conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu e você precisamos entender isso. Precisamos entender isso. A teologia, eu preciso ter ela como prática devocional e transformadora. O que me ajudou muito, e nós vamos ter um tempo juntos aqui com essa matéria sobre espiritualidade, esse ano, e você vai entender a importância da teologia na sua espiritualidade, na sua vida devocional, na sua transformação. Eu gosto de dizer que teologia não é um estudo ou uma atividade árida, doída, cansativa. Não. Ela é uma forma de adoração. Eu gosto muito da expressão de tantos teólogos que falam justamente sobre isso, da teologia como forma de adoração. Porque é a teologia, lembra que eu falei com você ontem? A teologia se faz de joelhos. Ou seja, nós vamos conhecendo a Deus, isso vai gerando temor, isso vai nos aproximando de Deus. Uma teologia que não faça você se aproximar de Deus, essa teologia não é boa, não é boa. Porque todas as vezes, quando aprendemos de Deus, nós somos movidos a louvá-lo, somos movidos a obedecê-lo. Então, o estudo teológico, ela faz sentido como parte do tempo devocional. Esses 30 minutos, em alguns 20, 25, que você vai passar aqui estudando conosco, você vai perceber o quanto seu coração vai mudar. Olha que nós estamos na introdução, falando que a teologia, daqui a pouco vamos entrar na Bíblia e você vai perceber o quanto isso vai mudar a sua vida. Então, quando eu estudo teologia, eu vou ter uma compreensão da revelação bíblica. E o que significa revelação? A palavra revelação vem do grego apocalipsis, que significa tirar o véu. Esse é o significado, tirar o véu. Então, Deus se revelou. E aí eu queria que você guardasse algo. A revelação de Deus é progressiva. Quando eu pego a Bíblia e começo a ler a partir de Gênesis, eu vou vendo que Deus vai se revelando de forma progressiva. Então, no Antigo Testamento, eu vou ter, por exemplo, eventos. Vamos citar um, a abertura do Mar Vermelho. Eu vou ter profetas que vão profetizar, como Isaías, que falamos aqui. Nós vamos ter a lei que Deus entrega a Moisés, que vai mostrando para mim e para você, revelando para mim e para você um pouco do caráter de Deus, um pouquinho de quem Deus é. Então a revelação ela é progressiva. É isso que você vai viver. Preste muita atenção. Nós estamos na segunda aula. Quando você chegar no final do ano,
você vai perceber que essa revelação foi crescendo. O seu entendimento é como que se os seus olhos, o véu que estava na frente, ele foi tirado. É como que se as escamas caíram. Você vai começar a enxergar uma realidade que você não enxergava. Pastor, eu sempre li a Bíblia, mas nunca entendi nada. Isso vai mudar e começou a mudar. Você vai ler a Bíblia, vai entender, o texto bíblico vai saltar, você vai entender o contexto desse texto. Meu irmão, você não tem ideia como vai se tornar prazeroso a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada cristã, como que você vai entender as Escrituras. Ah, vai ser muito lindo. Então, no Antigo Testamento, nós temos eventos, os profetas, as leis. No Novo Testamento, nós temos o ápice da revelação. Porque todo o Velho Testamento, e nós vamos mostrar isso para você mais à frente, ele aponta para Jesus. O Novo Testamento, nós temos o ápice da revelação, a forma suprema da revelação em Jesus Cristo. Por isso que Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: no passado, Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nós vamos estudar esse ano, aqui no primeiro trimestre, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E você vai entender que Jesus, sendo Deus, se fez carne. E é por isso que ele trouxe essa revelação. O Evangelho de João, ele vai falar que Jesus, ele tabernaculou. Ele se fez carne, ele criou um tabernáculo onde eu e você recebemos a revelação de Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia como um todo, de Gênesis, no Velho Testamento, a Apocalipse, no Novo Testamento, eu vejo Deus se revelando, revelando o seu caráter, revelando os seus planos, revelando os seus propósitos. Onde eu vou conhecer sobre Deus? De Gênesis a Apocalipse. Eu gosto de uma expressão que tem na Bíblia brasileira, lá do Salmo 119, que diz assim: a soma da tua palavra é a verdade. Aqui nós não vamos ensinar você um trecho das Escrituras, nós vamos ensinar toda a Bíblia para você. E nós já falamos por que devemos ter a Bíblia como fonte de inspiração, porque a inerrância das Escrituras e a importância de praticar, não tem erro na Bíblia, não tem erro, não tem erro. Paulo, em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Ah, pastor, mas eu continuo com dúvida. Ela não foi escrita por homens? Foi. Segura só um pouquinho. Ainda essa semana, nós vamos entrar nessa seara e nós vamos tirar essa dúvida do seu coração. Ok? Por que eu tenho que estudar teologia? Porque a teologia, ela nos ajuda a defender a nossa fé. Nós vamos ter uma matéria aqui que é para ensinar você a defender a sua fé. Você precisa ter uma resposta teológica, uma resposta bíblica e uma resposta apologética. Às vezes as pessoas te fazem pergunta lá no seu trabalho, dentro da sua casa, e você não consegue responder. E isso começou a mudar e vai mudar na sua vida. 1 Pedro 3,15, olha o que Pedro nos escreve. Esteja sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então a teologia vai te ensinar a dar uma resposta certa para aqueles que estão perguntando sobre a sua fé. Então, sabe aquele que muitas vezes critica, por exemplo, a ressurreição de Jesus, dizendo assim, será que ele ressuscitou mesmo? Você vai conseguir abrir a sua Bíblia e vai mostrar para ele que Jesus ressuscitou. Então, nós temos respostas teológicas para isso. Vamos falar sobre os tipos de teologia cristã. Nós temos a teologia bíblica. Essa é a teologia que vamos mergulhar nesse ano. A teologia bíblica, entenda, ela vai estudar a Bíblia. Ela vai estudar a Bíblia, ela vai estudar o texto bíblico. Por exemplo, por meio da teologia bíblica, eu posso estudar sobre o Messias. E aí, eu vou ver que lá em Gênesis 3,15, já tem uma promessa da vinda de Jesus.
Quando eu vou lá no Evangelho de João 1,19, quando João vê Jesus, ele diz assim, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a teologia bíblica, ela nos leva a entender o texto bíblico. Eu gosto muito dessa teologia, porque eu acho que é a teologia que todo cristão precisa ter. Nós temos, além da teologia bíblica, que foca no texto bíblico, nós temos a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela organiza os ensinos bíblicos por tópicos, por temas. Por exemplo, quando formos falar aqui, estudar sobre a Trindade, você vai ver que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas por meio da teologia sistemática, nós organizamos esse estudo. Então a teologia sistemática, ela organiza, por exemplo, ela organiza a doutrina da salvação, soteriologia. Ela reúne textos como o texto de João 3,16, Efésios 2, 8, 9, Romanos 10, 9 e 10, para trazer um ensino organizado. Pastor, se é um ensino organizado, não é a melhor teologia? Não para uma vida prática. Para uma vida prática, eu preciso só disso aqui, meu irmão. Só disso. Da teologia bíblica. Nós vamos ter o ensino da teologia sistemática. Nós vamos aprofundar mais nessa teologia no segundo ano. Para você que está fazendo a certificação, imagine, você vai crescer muito. Nós temos a teologia histórica. Ela vai analisar como as doutrinas foram entendidas, debatidas ao longo da história da igreja. Quando falarmos aqui sobre a história da igreja, nós vamos entrar na teologia histórica. Quando estudarmos sobre os pais da igreja, os pais da igreja, nós vamos entrar na teologia histórica. Nós temos também o que chamamos da teologia prática. Você tem a teologia prática. É a aplicação dos ensinos teológicos na vida cristã e ministério. O que vamos fazer aqui, e eu quero sempre tomar esse cuidado, que é quando entrarmos no texto bíblico, levar você com perguntas, a despertar uma atitude de praticar aquilo que você está aprendendo. Nós temos uma outra teologia, a teologia natural. Ela fala da criação e ela revela os atributos de Deus. É uma teologia muito pouco usada, porque uma vez que eu tenho a teologia bíblica, ela já me aponta isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso da teologia bíblica. E é essa teologia que vamos estudar. Quando você comentar que está estudando teologia, você já vai afirmar, estamos estudando a teologia bíblica, estamos mergulhando na palavra de Deus. Por que estudar teologia? Porque ela vai fazer você crescer espiritualmente, vai fazer você compreender as verdades bíblicas, vai levar você a aplicar as verdades bíblicas e as verdades de Deus na sua vida. Ou seja, eu vou repetir o que eu falei ontem. A Bíblia é a base suprema da teologia. Independe dos diferentes ramos da teologia. A Bíblia é o nosso foco. Se a Bíblia é o foco da teologia, nós vamos usar a teologia bíblica nessa caminhada, porque ela vai nos dar toda a base que precisamos. Coisa linda, chegamos ao final da segunda aula. Amanhã, se Deus permitir, eu vou encerrar este assunto, essa introdução sobre teologia. Eu vou falar sobre a teologia aplicada às questões práticas. E aí nós já vamos entrar numa seara que eu acredito que você quer muito conhecer. Vamos falar deste livro. O que eu quero fazer nesse início é fundamentar a nossa caminhada junto nos próximos dias. Então, quero dar parabéns para você que iniciou essa caminhada. Mais uma vez, quero incentivar você. Faça a certificação, imagine, para que você tenha não só a certificação, mas que você possa desfrutar não só dessa aula, mas de tudo aquilo que queremos derramar sobre a sua vida. Deus abençoe, indique esse curso de teologia para os seus amigos, envie aí para ele, para que ele também possa conhecer e juntos com você crescer no conhecimento do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.